Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa, e hoje venho falar especialmente para você, estudante do 7º ano. Mas qual será o tema da aula de hoje? Como há na tela, podemos ver elementos linguísticos, paralinguísticos e cinésicos. Mas o que é isso? Nós vamos conhecer bem detalhadamente essas palavras e sua relação no texto e o sentido. Mas antes disso, vou trazer uma reflexão para vocês, mas uma reflexão que tem a ver justamente com tais elementos, com tais palavras. Acompanhem comigo. Quando eu danço, minha mente percebe, o meu coração sente e o meu corpo exprime não somente o que a alma quer externar, mas que o espírito quer expressar. A dança é a expressão que integra, é um movimento de entrega, é de talita epitácio. Você pode chegar para mim e perguntar, professor, o que é que tem a ver essa reflexão? Dança, movimento, corpo, tudo isso tem a ver com a aula de hoje. Lembrar que na aula de hoje, nesse bate-papo gostoso, justamente nós vamos ver que o corpo fala, os elementos corporais falam, nossas ações falam. Não falamos apenas pela verbalização ou pela escrita, mas assim também o corpo é justamente a linguagem do corpo, justamente a questão paralinguística, cinésica, que nós veremos. Então, vamos lá, vamos caminhando. Mas vejam só na tela, o objetivo mesmo de nossa aula, para afirmar bem, é a interpretação do texto por meio de uma leitura ou fala expressiva, fluente, que respeita o ritmo, as pausas, as hesitações, a entoação ou entonação indicados pela pontuação, quanto outros recursos gráficos editoriais, negritos, itálicos, o gesto, o corpo. Então, tudo isso passa, transmite uma ideia. Por exemplo, quando eu falo elementos linguísticos, paralinguísticos e cinésicos, nos elementos linguísticos, a caixa alta, ou seja, a letra maiúscula, a cor, a letra trêmula, as pausas na escrita, tudo isso transmite uma ideia. Esse transmitir uma ideia, quem lê gibi, vê muito comum, certo? Isso, ou seja, aquelas historinhas, os mangás, os gibis, que mostram que os balões de alegria, tristeza, hesitação. Então, a cor, o tamanho da letra, tudo isso transmite. Isso é a parte de que? Linguística, a parte justamente da língua escrita, da língua falada também. Quando a gente fala e a gente faz pausas ou repete de propósito uma palavra, é para reforçar uma ideia. Veja só na tela, como se comunicar. Mas como se comunicar? Certo? Lembrar que a palavra comunicar é colocar em comum. Então vejam só, se a gente fala em comunicação, eu estou falando de pelo menos duas pessoas. Então, a comunicação. E será que a comunicação ela só ocorre, certo, de forma com a questão linguística da fala? Eu acabei de dizer que não. Então nós falamos também com o corpo. Olha aí na tela, gestos, olhares, postura corporal e ritmo da fala em uma exposição oral comunicam o gesto de alegria, de reprovação, de aprovação, os olhares, a postura do seu corpo, o ritmo da sua fala, a sua exposição oral. Tudo isso está comunicando quando você se aproxima ou não se aproxima, toca na pessoa, certo? E lembrar justamente que tudo isso transmite formalidade, informalidade. Então é importante conhecer, é importante saber. E também é importante lembrar que em certas culturas tocar em alguém não é de bom tom, certo? Então vejam só na tela algo importante que trago para vocês. O que são elementos paralinguísticos? O que são elementos cinésicos? Quando eu falar de paralinguísticos, estou falando de a qualidade da voz, o ritmo da fala, as pausas, os risos, os gritos. Quando você fala com alguém e a pessoa dá um risinho, aquele riso, dentro de um contexto, pode ser de alegria, de desconfiança, de N situações. Então é bom observar o contexto, que é a situação de produção do texto. Então, paralinguísticos, ritmo da fala, pausa, etc.
Quando eu falo em cinésicos, são os movimentos do corpo, dos gestos do corpo, a expressão facial. Então, nós comunicamos por elementos paralinguísticos e cinésicos também. E não só pela fala e pela escrita, não só pela verbalização e pela escrita. Então, paralinguísticos e cinésicos. Quer ver um exemplo? Que tal vocês pesquisarem, certo? Uma forma teatral chamada de pantomima, que é justamente uma peça teatral, certo? Em geral, formada por uma pessoa, certo? Em que não há a questão da oralização, da verbalização, e só por gestos. Então, o humor, a tristeza, a piada são perpassados pela questão dos gestos corporais. Então, aqui na tela, eu trago mais informações. Os sinais paralinguísticos são aqueles que complementam a comunicação e muitas vezes são usados na comunicação interpessoal entre as pessoas. Entre os sinais paralinguísticos incluem a expressão do corpo, certo? E a questão da expressão corporal e estados emocionais. Então, tudo isso comunica. Quando a gente fala alto, fala baixo, certo? Tudo isso está comunicando. E na tela trago mais. Esses sinais são companheiros de mensagens verbais. Entre os sinais paralinguísticos estão, como eu falei, risos, choros, gritos, bocejos, ofegantes. Quem fala em público, vocês vão ver, vai perceber que o público está gostando ou não, através de gritos, bocejos, etc. Certo? Então vamos ver aqui. Na tela ainda nós temos que os elementos paralinguísticos e cinésicos de uma exposição oral podem revelar o tipo de planejamento prévio e da exposição oral. Ou seja, quando uma pessoa gagueja, muitas vezes, fora seja uma patologia, certo? É importante lembrar disso. Então, quando a gente repete, você está tenso, talvez não estudou aquele assunto. Então, numa exposição oral, você vai entender pelos aspectos paralinguísticos e cinésicos, a pessoa muitas vezes com a perna trêmula pode indicar, entre outros pontos, que está tensa, a tensão. Então, justamente, paralinguísticos e cinésicos transmitem uma ideia. Então, é importante, que tal fazer um teatro em sala de aula, pantomima, como eu falei, e você pesquisar com o seu professor, justamente isso, entender essas mudanças, certo? Olhem aí na tela, vejam só, olhem essa imagem, fixe bem, as pessoas estão próximas, estão sorrindo. Então, há uma relação paralinguística, que é o riso, e cinésica, a aproximação do corpo. Então, veja só, essa imagem, ela transmite, eu posso observá-la e dizer, são amigas, estão conversando algo agradável. Pelo menos é notório, mais uma vez observando, né, que elas não estão tristes aí, não há choro. Possivelmente ninguém está dando notícia triste, mórbida, de morte, não. Então, é importante lembrar disso. Então, veja, paralinguísticos, cinésicos e aos linguísticos também, claro, que nós nos comunicamos também, é claro, pela fala e pela escrita. Na escrita, eu falei a vocês, o tamanho da fonte, a cor, o itálico, as aspas, tudo isso comunica, tudo isso transmite uma ideia. Até isso, prestem atenção, acompanhem comigo. O silêncio, até o silêncio, ele comunica. O silêncio, o som do ar, da água e da música, entre outros elementos que podem complementar a imagem. Vejam só aqui, numa imagem ou numa comunicação, alguém faz um silêncio. Aquele silêncio, ele é detentor de um sentido, ele transmite um sentido também. É importante lembrar, certo? A intencionalidade, a tensão, certo? Comunica, o volume do tom de sua voz, a fluência, tudo isso se comunica. É importante lembrar que muitas vezes a gente acha assim, que só se comunica, no caso, pela escrita e pela fala. Outras questões também. E agora eu vou apresentar a vocês 8 principais exemplos de sinais paralinguísticos. 8. Claro que há vários, mas vamos destacar em 8. Vamos lá? Vejam só. Um exemplo 1, trago para vocês. Um comercial de refrigerante.
geralmente mostra em seus comerciais de televisão uma pessoa ingerindo, quando passa pelo último gole, produz um som de satisfação. Veja só, o último gole, aquela onomatopeia, transmite. Veja só aqui, olhem só, aqui nós temos essa propaganda. Veja só aqui, eles estão tomando refrigerante, veja a satisfação. Então, quero lembrar a vocês o elemento paralinguístico, cinésico, certo? Se quer vender um produto, tem que se colocar a alegria de consumi-lo. É importante lembrar disso, certo? O segundo exemplo, quando uma pessoa empalidece, fica pálido, aquela palidez pode simbolizar o quê? Ou doença, ou está tenso. Então é importante lembrar disso, certo? Vejam só que na nossa aula esse debate é importante. Olhem só esse emoji aqui. Possivelmente ele está transmitindo o quê? Uma ideia de doença, está doente, está triste. Veja só, diferente daquela propaganda do refrigerante. Então, aqui não há satisfação, aqui há realmente a questão da doença. Então, estão observando como o corpo, como a fala, a intencionalidade, eles transmitem? E vamos caminhando, certo? Aqui eu trago um terceiro exemplo. Se uma pessoa franze a testa, ela parece estar chateada. Franzir a testa é um sinal paralinguístico que caracteriza uma pessoa com raiva. Ele passa tanto a questão paralinguística quanto cinésica. Está mostrando um desconforto. Vejam só, olha essa tela, olhe na tela agora. Veja que a pessoa está com a testa franzida, está transmitindo para mim, ela pode estar produzindo um som de raiva, ela franzia a testa, está me dando um sinal cinésico de tensão. Então, a gente observa muito bem essa questão, esse perpassar das transmissões das ideias, certo? E aqui eu tenho o quarto exemplo, o choro. O choro é um dos elementos de comunicação, certo? Muito forte. O choro pode ser, muitas vezes, tristeza e também pode ser um choro de alegria. Isso é um contexto que vai dizer, contexto que vai mostrar qual o real sentido daquele choro, ou então o porquê daquilo. Vejam só essa tela. Nós temos aqui uma lágrima, certo? A expressão me leva a entender o quê? Tristeza, sofrimento. Então, possivelmente, essa pessoa não está contente, não está alegre. Então, é importante conhecer. Veja só os elementos paralinguísticos, cinésicos, o linguístico, tudo isso dentro de um contexto que avaliativo a gente avalia, a gente observa as ideias. E aqui nós temos o quinto exemplo que nós veremos é o riso, certo? O riso. O riso, assim como o choro, certo? Eles podem indicar o quê? Alegria, certo? Então, muita alegria. Eu posso chorar de alegria, certo? E lembrar que também a tristeza, vamos ver, e o riso ainda pode vir com a ironia. Vamos ver, olhem só esse riso, essa risada aí, possivelmente é de uma alegria. Então, é importante lembrar disso, é importante entender essa questão da paralinguística e da cinésica. No caso, o riso pode ser um deboche ou uma felicidade muito grande, então é importante lembrar. E aqui eu tenho o sexto exemplo da expressão facial, certo? Então, veja a expressão facial que nós iremos mostrar. Quero que vocês interpretem. Vejam as várias interpretações. Alegria, surpresa, dor, felicidade. Os emojis transmitem isso. Essa questão do sentimento. Então, é importante observar. Então, veja só que em nossa aula nós estamos transmitindo esses pontos. E aqui nós temos o tom de voz, o volume da sua voz transmite, certo? Transmite uma ideia. Então, que pode ser de alegria, pode ser gritar com alguém ou estar muito feliz, mas isso, quem vai depender é justamente o contexto. Também pode ser um chamamento. Você elevou sua voz porque está chamando alguém. Lembrando que todas essas relações, como eu falei, dependem do contexto. Aqui, nesse caso, a pessoa está chamando, possivelmente pode estar chamando alguém. Então, eu quero salientar com vocês justamente essa questão paralinguística, cinésica, a comunicação, colocar em comum. O que é colocar em comum? É a comunicação
que já justamente é uma relação de via de mão dupla, certo? Há aqui o emissor e há o receptor, e eles se alternam, certo? Mediante ao diálogo, a essa comunicação, essa partilha. E lembrar que não é porque você está com um determinado comportamento corporal que você indica aquilo. Por exemplo, mais uma vez na tela, certo? Por favor. Aqui nós temos a pessoa está com as mãos assim, ela pode estar realmente elevando o seu tom de voz para chamar alguém, ou pode estar com a vaia, certo? Então, quem é que vai direcionar isso? É o contexto. Infelizmente, nós só temos aqui a imagem. E para você entender qual é o real sentido aí, é preciso saber a questão do contexto, certo? Vejam só o que eu coloquei na tela. Por exemplo, se uma pessoa, ao manter a comunicação, o faz com um tom de voz alto, certo? O destinatário da mensagem pode intuir que a pessoa está chateada. Voz alto e alto, quer dizer, duas vezes esse alto aí, mostrando que a pessoa está chateada. Mas só quem vai determinar isso é o contexto. Não adianta pegar algo isolado, certo? E aqui eu trago algo importante também, que é a fluência. Falar fluente. Olhando para mim, o que seria falar fluente? Muitas vezes a gente percebe que a pessoa está falando, certo? Repetindo as palavras ou gaguejando, porque ou está tensa ou porque não estudou determinado assunto. E se estudou, não estudou direito. Vejam só, aí nós temos a fluência, faz a mensagem ser entendida. A falta de fluência na fala pode causar nervosismo ou conhecimento limitado sobre o assunto. Então, a fluência é importante. Geralmente, quem fala com fluência, certo? Ela fala, certo? Com autoridade no saber, ela sabe. Aqui, acompanhe esse desenho que nós temos. Na verdade, este cartoon, veja que tem alguém falando blá, 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 blá. Também é importante lembrar, olha esse blá, 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 esse linguístico que é onomatopeia, certo? O que é onomatopeia? A figura de linguagem que está reproduzindo, indicando, imitando, aliás, um determinado som. Esse blá, 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 blá pode também, veja a postura corporal do outro. Ou a pessoa está muito atenta ou está cansada daquele blá, blá, blá. Então, é importante lembrar, voltando ao nosso início da aula, lembram daquela reflexão que eu trouxe justamente sobre a dança? A expressão cinésica, a dança, certo? Então, a música na parte linguística, a dança, os trejeitos, tudo isso há uma comunicação. E aqui eu trago mais um pouco sobre a comunicação cinésica. Vamos ver. Acompanhe comigo na tela. A relação cinésica é estabelecida pelo corpo, desenhada por cada uma das suas partes, movimentos, gestos e posturas, expressões faciais, embora interpretações relativas a estas exteriorizações se enquadrem em códigos culturais específicos, padronizadas e convencionais, que lhe conferem significações mais ou menos tácitas. Parece haver práticas e posturas comuns a diferentes espaços geográficos e culturais. O que quer dizer tudo isso? Isso quer dizer que a postura do corpo, ela transmite uma ideia. E evite, em certas culturas, não é de bom tom se aproximar muita pessoa, tocar. Então, os gestos comunicam, como eu falei, os gestos. Olhem só aqui essas duas imagens, acompanhem, reflitam sobre elas. Só reflitam, vamos ver. Tenho aqui uma professora tocando piano, né, possivelmente, certo? Os estudantes estão atentos, estão aplaudindo, estão observando. Então, dá uma ideia de que estão gostando. No outro momento, certo? Nós temos a figura, possivelmente, a jovem que está com as mãos nessa posição, está indicando uma reprovação, ela não está gostando daquilo que o colega disse. Então, no primeiro momento, na primeira imagem, há uma ideia de aceitação, na segunda, uma ideia de reprovação. Viram? Estão vendo como o corpo, como as expressões, a proximidade, ela fala, certo?
vamos ver, na tela ainda trago isso. É certo que é demasiado falível e pouco verossímil conotar uma postura, um gesto, um movimento, uma expressão, um olhar, um sorriso de forma isolada, como eu falei a vocês, sem referência a um contexto particular, sem articulação com o restante, indicadores verbais e não verbais. Isso não quer dizer porque eu estou de braços cruzados que eu estou indicando reprovação. Eu posso estar com frio, certo? Quem vai dizer que você está aprovando ou reprovando determinado ponto é justamente o contexto. É certo que as exteriorizações podem contrariar ou confirmar as suas intenções. Ainda assim, e com as devidas salvaguardas, né, nós resistimos a apontar realmente se está com o braço cruzado, você está indicando reprovação ou não. Quem vai determinar, como eu falei, é o contexto, é a situação. Então, o fluxo cinésico de mudança do corpo, a interação social, envolve movimentos de cabeça, braços, queixos e etc. Isso quer dizer o seguinte: os movimentos corporais, eles indicam a proximidade, a aprovação ou não aprovação. Então, vamos fazer agora um resumo da aula de hoje. Hoje nós falamos sobre elementos linguísticos, certo? Os elementos paralinguísticos e os elementos cinésicos. Na verdade, a questão da fala e da escrita, o linguístico, o paralinguístico, tom, é o tom da fala, certo? É importante lembrar disso. E o cinésico é o corpo aproximar ou afastar o corpo, entre outros, eles transmitem uma ideia, tem algo a dizer, certo? Então, lembrar que tudo isso indica, por exemplo, para fechar, vejam só essa imagem que eu gostaria aqui, as pessoas estão conversando, e aqui a proximidade, eu quero que vocês interpretem aí, certo? O que é que os gestos, a proximidade ou não a proximidade entre eles está indicando. E lembrar que o próprio silêncio, muitas vezes na fala, indica algo, certo? Então, por hoje é só, um forte abraço a todos vocês e continue conosco no EducaPE.